Vamos conferir como agentes do FBI, ou seja, tanto aqueles que agem errados ou certos, são abordados por policiais e o final de toda a situação. E aí, eu sou Vinícius, está gostando do conteúdo do canal? Se inscreva! Um agente chamado Burke foi enviado para recolher uma arma ilegal nessa residência. Mas os moradores daquela casa simplesmente bateram a porta na sua cara e ligaram para a polícia, e isso causou uma enorme confusão. Quando a polícia chegou ao local, eles trataram Burke como um criminoso. Eles pensaram que ele estava tentando invadir a propriedade, e o bate-boca entre eles foi feio. O agente do FBI se recusou a obedecer às ordens do policial, mesmo com uma arma apontada para ele. A situação era delicada, porque a única forma de provar que ele era realmente do FBI era pegar seu documento. Mas o policial não iria deixar ele colocar as mãos no bolso. E se isso fosse só uma forma de enganar o policial para pegar uma arma? Até porque isso acontece bastante. E não teve jeito, a única forma de resolver a situação foi se rendendo, mas você vai ver que as coisas só pioraram. Mesmo no chão, os policiais resolveram que só iriam conferir os documentos depois de algemá-lo. As coisas já estavam ruins para Burke, mas o que aconteceu depois foi a gota d'água. Mesmo depois do agente Burke implorar para ficar de pé e para os policiais olharem seus documentos, eles usaram o taser. O algemaram e o levaram para a viatura, onde ele ficou por mais de 1 hora. A desculpa dos policiais para tudo isso é que, mesmo Burke sendo do FBI, ele não devia se comportar daquela forma. No fim, eles liberaram Burke, afinal, não tinha do que o acusar. Mas a história não acaba aí. Burke processou o departamento de polícia, alegando que eles usaram força excessiva e que isso causou não só danos físicos, como emocionais. Ele foi afastado do seu serviço de campo no FBI, o que também prejudicou sua carreira. Até esse momento, o caso ainda está em julgamento, mas isso não é nada comparado ao que esse cara fez. Esses policiais se deram muito mal quando tentaram prender esse agente do FBI que estava disfarçado. Eles suspeitaram que esse rapaz fosse alguém que eles estavam procurando e o abordaram. Mas ao invés de fazerem perguntas para saberem se ele era realmente o seu suspeito, simplesmente começaram a dizer que iriam o prender. O homem avisou várias vezes que eles tinham abordado a pessoa errada. Mas não teve jeito. Os policiais o algemaram à força para o levar à delegacia. Enquanto isso, o agente da FBI avisou os policiais que, de acordo com a lei, eles tinham que ter um motivo válido para levá-lo preso. E não podiam algemá-lo simplesmente porque queriam. Até porque ele não apresentou nenhuma ameaça aos policiais e nem sequer fez menção de fugir. Mas eles perceberam a burrice que estavam fazendo quando pegaram os documentos daquele homem e encontraram um cartão oficial do FBI. O melhor de tudo foi a reação do agente. Os caras ficaram tão nervosos que nem sequer conseguiram olhar nos olhos daquele homem. Eles sabiam que tinham feito algo errado e ainda foram acusados de racismo. O pior de tudo é que eles ainda atrapalharam a investigação. Mas esse agente do FBI passou dos limites. O nome dele é Richard Trask. Policiais receberam uma ligação da sua esposa pedindo socorro. Os dois estavam em uma boate e acabaram discutindo quando o pior aconteceu. Quando os policiais chegaram na residência do casal, não encontraram Richard. Mas enquanto retiravam as crianças da casa, eles tiveram uma conversa com a esposa e descobriram algo assustador. Durante a briga,
Ela disse que Richard bateu sua cabeça contra uma mesa várias vezes, ou seja, ele estava fora de controle. Por ser um agente treinado pelo FBI e estar bêbado, ele representava um enorme perigo para os policiais. Por isso, as buscas se intensificaram. Foi só depois de 2 horas que Richard foi encontrado. Ele estava em um estacionamento de supermercado e ainda bem que não estava armado. E não perderam tempo em abordá-lo. Ainda bem que ele não estava com sua arma. Os policiais conseguiram o prender e ele foi acusado de agressão e direção sob efeito de álcool. No fim, ele perdeu seu emprego no FBI. Mas nenhum caso é tão chocante quanto esse. Esse vídeo mostra como alguns policiais são realmente corruptos e principalmente muito burros. Tudo começou quando esse homem deixou seu carro em um estacionamento privado e ficou lá esperando a entrega de um lanche. Ele não estava parado numa vaga de estacionamento e por isso um policial apareceu dizendo que ele estava cometendo uma infração de trânsito. O pior de tudo é que o policial tenta impor seu poder de qualquer forma. Ao invés de simplesmente aplicar a multa, ele fica provocando aquele homem para se divertir. O grande problema para ele é que esse homem dentro do carro conhecia muito bem seus direitos. Everything okay? Do I need to answer any of your I questions? should answer anything. Okay. Let me stand here all day. Can be either way. Can you go ahead and finish your job so I can carry on? What's the anger, dude? I'm not angry. You always talk to everybody like that? I'm not angry. I just want you to go ahead and wrap things up, please. Mas o policial não se intimida e fica apenas o incomodando, como se quisesse realmente deixá-lo irritado. Ele passou quase 10 minutos importunando o cara, até finalmente deixá-lo sair com a multa. O que ele não sabe é que esse homem é um agente do FBI. E por pouco, o policial não foi preso por abuso de poder. Agora se liga em como esse agente do FBI vai testar a honestidade desse policial. Mas ele acabou passando dos limites. Assim que os policiais fazem a abordagem, esse senhor se identifica como agente do FBI. Mas não mostra seu crachá, apenas sua identidade. I do, but I don't understand what the problem is with you meeting me at the office. I'll talk to the U.S. Attorney's Office about it. You cut off the report last night. Okay. Well, I will when I leave the area, sir. E foi aí que os problemas começaram, porque os policiais desconfiaram que ele estava mentindo. Eles exigiram que o senhor saísse do veículo quando ele disse que ligaria para o gabinete do procurador dos Estados Unidos para resolver a situação. O grande problema é que os policiais continuaram mantendo o agente detido. Uma discussão começou e o pior aconteceu. Mesmo depois do agente do FBI mostrar seus distintivos, provando que era um homem da lei, os policiais o prenderam. Em nenhum momento o homem foi desrespeitoso, e mesmo assim foi algemado enquanto os policiais verificavam o número do distintivo. Além disso, os policiais colocaram no relatório que o senhor não colaborou com a abordagem, que estava armado e que estava agindo de forma suspeita. Mas eles estavam mexendo com a pessoa errada. Depois de prendê-lo na viatura por alguns minutos, os policiais receberam uma ligação ordenando que liberassem aquele homem, pois ele era realmente um agente importante do FBI. Mas não foi isso que eles fizeram. Yes, sir. Okay. All right. I'm turning it on right now. Sir, I can't open the door. You're being detained right now. Enquanto o senhor pedia que o liberassem, pois estava muito quente dentro da viatura, eles passaram quase 10 minutos conversando do lado de fora. Quando finalmente o liberaram, o agente do FBI pediu imediatamente uma ambulância. Started complaining of shortness of breath, vision loss. Ele não teve nada grave, mas os policiais se deram muito mal e eles falharam no teste. Aqui no Brasil é uma bagunça, tá cheio de policial criminoso que é promovido. E aí? Deixe seu comentário gentil